Olá, nobríssimos! Olá, nobríssimas! Com a ajuda da internet, eu acho que dessa vez estamos tentando iniciar aqui a nossa live Bate-Papo na Rede, edição 64, o quinto ano. Hoje conversando com a obstetra Patrícia Schmitz. Estamos tendo certa dificuldade aqui na conexão, mas agora parece que está tudo ok com o áudio e agora vamos ver se está tudo ok com a mesma. Que já perdemos aí 10 minutos, gente. Agora, oh, Agora aleluia! vai. Graças a Deus, agora tudo certinho. Boa tarde, Isso. doutora. Boa tarde, Dantas. Queria agradecer o convite mais uma vez. Muito obrigada. É um tema que está no meu coração. Realmente adoro falar sobre maternidade. Sou mãe de Lucas, de 15 anos, Maria Luísa, de 4 anos e Mateus, de 10 meses. Três? Então, tenho todas as fases da maternidade aí como experiência. Teve normal, E teve cesárea. o primeiro foi cesárea e os dois outros foram normais. Eu digo que eu também passei por todas as experiências de parto. Meu primeiro foi uma cesárea marcada, agendada, porque eu tinha medo do parto. A segunda foi um parto normal em casa. E o terceiro foi um parto induzido por pré-eclâmpsia com direito a UTI no pós-parto. Então, passei por todas as experiências e estou aqui para contar a história e também para poder, né, passar para as minhas seguidoras, pacientes, como ter a melhor experiência de parto possível. E digo que passaria por tudo de novo, se Deus me permitir mais filhos. E estamos aí. Maravilha. A doutora é daqui mesmo de Salvador, Bahia, tá falando de onde? Aqui de Salvador, sou nascida e criada aqui, como dizem os baianos, né? Atendo hoje aqui na Paralela, na clínica Casa Matris, né? Tenho 12 anos de formada, me formei na Escola Baiana de Medicina, fiz minha residência no Hospital Irmã Dulce e desde então atuo na maternidade de referência do Palmiúdo, a José Maria de Magalhães Neto. Atuo até hoje como plantonista apenas. E tenho a minha clínica particular, minha equipe de apoio, né, que é a Casa Matris. E lá, enfim, atendo pacientes de pré-natal apenas, não faço mais ginecologia. Além disso, tem um podcast no Spotify e YouTube É, que eu chama vi. Pode Parir, em que eu falo um pouco sobre os assuntos relacionados ao parto. E já tive também um curso, estou pensando em reativá-lo, chamado GPS, que é o Grupo de Apoio ao Parto Seguro. Então, estou aí nessa. Eu digo que eu sou uma entusiasta da obstetrícia, gosto muito de falar, inclusive para pacientes, né? É, graças a Deus. Então eu escolhi a entrevistada perfeita para o objetivo dessa live, né? Para quem está chegando agora, aqui é o Bate-Papo na Rede, que está no ar há 5 anos, né? E essa é a edição de número 64, sempre convidando profissionais de diversas áreas, né? Acho que conversamos mais com profissionais da área de saúde, mas já tivemos de várias áreas, psicólogos, nutricionistas, pessoa que trabalha com endometriose, várias áreas, e eu acho que teve mais profissionais da área da saúde. E, como eu conversei com a doutora, né? Minha esposa está grávida, eu tive essa ideia de, olha, vou conversar agora com uma obstetra. Vamos tentar agora, né? Já passamos por muita coisa, já estamos na fase final. Qualquer momento o Guilherme pode querer sair ali da barriga, mas nunca é tarde para aprender alguma coisa, né? Claro. A agenda aí complicou um pouquinho, demorou da gente conseguir ajustar aí a agenda, mas vamos agora conversar com ela, né? Que já se apresentou, né? E hoje o nosso tema é maternidade, paternidade e rede de apoio, do resultado ao pós-parto. Doutora, quando e por que a senhora resolveu se tornar obstetra, né? Bom, eu digo que eu fui escolhida, né, pela obstetrícia. Minha mãe era obstetra, na verdade, hoje ela não faz mais obstetrícia. E eu dizia que era a única área na medicina que eu não ia fazer. Eu convivia muito com a frustração de não tê-la em momentos importantes da minha vida, né? Às vezes aniversário, às vezes ela me prometia ir no shopping no final de semana e não podia. Então essa frustração desde muito cedo me fazia não gostar da área, porque eu achava que era a área culpada, né? Por tudo. Mas como dizem, a mãe é salva pela maternidade. E eu engravidei no meio da faculdade, né? Foi uma gestação que não tinha sido planejada. Eu tinha 20 anos e meu namorado tinha 19, hoje meu marido.
E naquele momento, aquele turbilhão de emoções vinha também com a sensação de o que eu fiz, né? De algo errado acontecendo. Mas dentro de mim eu sentia uma paz grande e tudo foi se ajustando com o tempo, né? Aquela informação foi decantando e eu estava ali entrando numa fase de internato e eu comecei pela obstetrícia. Então, naquele momento gestante, eu conseguia acolher melhor as grávidas que eu atendia. Eu conseguia me interessar mais pelo tema. Eu era a aluna mais aplicada da matéria. E fui me apaixonando. Não aconteceram as coisas assim eu não vou dizer que eu tinha a melhor informação possível enquanto paciente, porque eu acabava estudando patologias, né? As coisas mais graves. Mas as pessoas olhavam para mim e falavam: Nossa, você tem cara de obstetra. Nossa, você, né? Parece enfim, foi feita para isso. E eu falava: Não, gente, a última coisa que eu quero fazer é obstetrícia. Enfim, e aí eu falei: Nossa, será que a ginecologia é para mim? E a gente faz em conjunto, né, essas duas áreas. Acabou que quando foi no finalzinho, que eu tinha que escolher qual área que eu iria me especializar para fazer a residência, eu terminei a faculdade e quis entrar logo na residência. Meu filho já tinha 3 anos quando eu terminei a faculdade. E aí eu falei, ó, eu vou tentar, já que tá todo mundo falando que eu me pareço e eu gostei de estudar a matéria, eu Vamos vou tentar tentar. essa área. E aí eu ainda falei assim, eu só vou se for no Irmandulce, porque o Irmandulce era um hospital que eu sempre tive muito apreço, né, pela como ele funciona e tudo mais. E ele tinha a parte de ginecologia bem aflorada. Então, eu queria fazer essa parte. Eu entrei mais pensando, eu vou fugir da obstetrícia, vou fazer ginecologia. Entrei no Irmandulce, na verdade eram só 4 vagas, então eu tinha medo, né? Na Bahia inteira eram só essas 4 vagas, era mais concorrida, era a primeira escolha. E passei em quarto, fui a última ali a entrar. Eu falei, é para mim, realmente, a Irmandulce me escolheu. E fui ali Que tentando legal. focar na ginecologia, mas quando eu comecei a fazer o estágio de obstetrícia, Se eu lembro que apaixonou. uma cunhada minha engravidou e aí ela começava a me perguntar coisa e eu ali tentando estudar para poder informá-la e aí pronto. Aí eu falei, vai ser isso aqui. Apesar da maioria das pessoas falarem, não, ginecologia é melhor, fique na ginecologia. Eu, eu não conseguia, né? Então, acabou que depois que eu me formei, eu ainda trabalhei com ginecologia há uns 3, 4 anos, até que eu resolvi realmente me dedicar totalmente à obstetrícia. Tive a segunda experiência de parto, né, da minha filha, e foi o dia mais incrível da minha vida, eu digo assim, me transformou realmente aquele nascimento. E eu percebi que tinha sido a partir de outro tipo de informação que eu tinha tido, um outro preparo que eu tinha recebido ali, né? Outro acolhimento. Então, isso impactou diretamente no meu maternar, no meu cuidado com ela e com o meu filho mais velho também. E aí eu falei, é isso que eu preciso passar para quem me procura. É esse o meu propósito. E aí mudou completamente, inclusive, a minha visão de ver o meu trabalho. Então, novamente, a mulher é salva pela maternidade. Então, eu acho que é um portal, né? O parto é realmente um portal para uma nova vida de De toda a modo, família. de modo geral, quando é que a mulher, né, se torna mãe? Sim, quando ela decide engravidar. A espera já a torna mãe, né? A espera já a torna mãe de uma expectativa de um filho ali que ainda é idealizado, mas que já existe. O positivo muitas vezes traz um turbilhão, porque por mais que a gente deseje, na hora que a gente olha, é real. Passa um filme na nossa cabeça, é algo muito grandioso que nos é confiado, né? Então é uma alma humana para que a gente possa direcionar e apresentar tudo, absolutamente tudo vai ser apresentado por nós, né? Então, isso realmente, principalmente eu acho para a mulher, dá uma balançada. O homem tem o seu papel muito importante neste momento. O meu foco, inclusive, é muito para a família, sabe?
Mas para a mulher, ela pensa muito nos planos, e a gente tem um pensamento meio egoísta inicialmente, né? Meu Deus, e aquela viagem que eu ia fazer, e aquele negócio no trabalho, aquela. Então, o que vai mudar na minha vida? E depois, com o tempo, a gente vai aprendendo que não é tanto sobre nós, né? É sobre o quanto a gente consegue ofertar e oferecer àquela criança e o quanto a gente quer oferecer, por mais que a gente saiba que não vai ter um retorno. Então, um dos primeiros pontos de salvação é nos livrar do egoísmo de vivermos apenas para nós mesmos. Então, quando a gente não tem um filho, a gente quer sempre se autopromover, se ter sucesso, ter só pra gente. E de repente o nosso foco muda, o nosso objetivo é que o nosso filho esteja bem, é que o nosso filho tenha a melhor assistência possível, é que ele tenha saúde, é que... Então a gente muda esse foco. E aí a gente já está um pouco liberto desse aprisionamento, né, que o egoísmo traz. Então, esses dias eu até escutei uma frase assim, o quanto as mães, o quanto a família, os pais, né, devem aos filhos. E eu nunca tinha pensado por esse lado. A gente sempre pensa, nossa, o quanto o filho nos deve. A gente acorda de noite, a gente deixa de ir para balada, a gente deixa de fazer isso e aquilo. Mas, na verdade, o nosso filho está nos livrando de muita coisa. Tem estudos mostrando que pais têm maior tempo de sobrevida, vivem mais Sobrevida. tempo. Porque a gente passa a comer melhor para ensinar o filho a comer melhor. Eu não tô te ouvindo. Caiu Foi seu agora? áudio. Agora voltou. Pronto. Apareceu uma notificação aqui Eu do agradeço ter te mandando eu fazer alguma ligado. coisa com. Mas enfim, eu tirei. Tá bom. E aí a gente deixa de fazer muita coisa que colocaria a nossa vida em risco, não de forma consciente, sabe? Eu digo que eu nunca tive esse medo de morrer, que as pessoas falam, nossa, depois que eu tive filho, eu pensei, não, eu não posso morrer. Eu nunca tive esse medo real, mas inconscientemente eu evito coisas que antes me faziam mal, né? Por exemplo, eu não vou perder noite, beber, essas coisas, porque não faz mais sentido, sabe? E assim, de uma forma muito livre. E desde que eu digo que eu tive filho na adolescência, né? Porque com 20 anos, no meio da faculdade de medicina, 20, você tá no com auge certeza. da. Então eu deixei, e foi muito inconsciente, assim. Eu lembro que era um prazer para mim estar presente, sabe? Vendo o meu filho se desenvolver. Por mais que o tempo fosse curto em alguns momentos, era algo que eu realmente passei a valorizar. E é incrível. Então, por isso eu Maravilha. repeti mais 2 vezes. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Gerson Mário, para a nossa querida Mari de Oliveira, que chegou aqui, J. Cardial, Wilson Júnior, Glicélia Menezes também chegou aqui na nossa live, o Wilson Júnior, já falei, Joêmio de Jesus Fê Santos. Lembrando que essa live. Ah, nosso querido colega radialista Valdo Silva, da Rádio Sociedade, também chegou aqui. Essa live fica gravada, né? Eu sei que o horário, às vezes, o pessoal está saindo do trabalho, está no trabalho ainda, está no happy hour. Então vai ficar gravada aqui essa live. Vamos ter vários cortes, porque eu sei que já começou com muita informação interessante. Então vocês vão curtir aí durante muito tempo aqui no Jornalizando as informações dessa live. Doutora, com base na sua experiência, quais são as principais dúvidas no logo após o resultado positivo? A principal dúvida é o que eu não devo fazer, o que eu não posso comer, o que é proibido, o que eu posso. Então, quando se instituiu que a grávida é um ser frágil, né? Que a qualquer momento alguma coisa errada pode acontecer. E aquela culpa depende de mim, eu posso fazer alguma coisa que vai fazer o meu filho não se desenvolver bem. Então, isso deixa tudo muito tenso. E eu sempre trago para as pacientes que não é tão frágil quanto parece, né? Se fosse tão frágil assim, a humanidade estaria extinta. E isso para construir também uma certa segurança também no que a gente pode se autoavaliar, né? Na nossa capacidade de discernir o que realmente é certo, o que não é. Porque quando o bebê nascer, também essa capacidade vai precisar estar aflorada. Se isso não acontecer, a todo momento a gente vai precisar estar na emergência para perguntar para o pediatra o que pode e o que não pode.
E não é bem assim, né? Então, claro, existem coisas que sabidamente são proibidas, como bebida alcoólica, cigarro, né? Que a gente não deve fazer, e outras que são mais ou menos, ainda não se tem ao certo um atestado assim de que não pode, como o café, por exemplo. Tem alguns estudos que trazem que a gente não deve consumir mais, mas é uma coisa que ainda não tem uma evidência robusta. A questão do sushi, né? Que as pessoas ficam, será que pode, será que não pode? Também é algo que pode ser avaliado. Então, assim, é isso. A gente precisa, às vezes, na primeira consulta, ir tirando essas amarras, sabe? E deixando a coisa mais leve. E isso depende da nossa informação. Porque tem alguns profissionais também, Netas, que gostam de se livrar um pouco dessa carga, né? Eu liberei, então se acontecer alguma coisa, a culpa foi minha. Eu preciso me respaldar na ciência para ter ali certeza do que eu estou fazendo. Então, assim, quando eu falo para a paciente volte para sua atividade física, pode fazer o crossfit que você já fazia, pode fazer academia mesmo nos primeiros 3 meses, mesmo nos primeiros 3 meses. Eu estou me respaldando na evidência científica. E se porventura essa paciente entra naquela estatística muito ruim, mas de que 20% das gestações não vão evoluir a partir das 12 semanas, que é a chance de abortamento, né, de 20% é uma chance alta, a paciente precisa entender primariamente que não foi culpa dela. Não foi culpa dela. Esses 20%, a causa, em 99% das vezes, é uma má formação embrionária. Que nada tem a ver com o que ela faça ou com o que ela deixa de fazer. Com o susto que ela levou, né? Com a carne mal passada que ela comeu, não tem a ver com isso, tá? Então, às vezes as pacientes chegam muito cheias de culpa porque dizem: ah, mas o profissional me disse para ficar de repouso e eu tive que ir trabalhar. Imagine a culpa que essa mulher não tem, né? Porque simplesmente aquele profissional às vezes fala aquilo ou porque está desatualizado ou porque quer se livrar de uma culpa, mas eu mandei você ficar de repouso, já sabendo que a mulher não ia conseguir ficar, então a culpa não foi minha, foi por sua conta e risco. E não é bem assim que as coisas se encaminham. Então, a gente precisa entender realmente o que a ciência traz. Tem muito estudo com grávidas, sim. Tem muita coisa que a gente já sabe que pode fazer mal ou que não faz mal. E entender que cada profissional vai ter uma abordagem. Então, se fosse tão peculiar assim, a gente não estava aqui hoje, né? Verdade. Afinal, já passamos por muita coisa na humanidade e estamos aqui para contar a história. Então, não é assim tão restrito quanto parece. Eu costumo. Agora, a senhora falou uma coisa aí que me lembra, me remete a uma brincadeira que eu costumo fazer. É que se fosse o homem que tivesse engravidar, se dependesse de mim, a humanidade não estava mais aí, não, há muito tempo. Meu marido que fala, eu não ia ficar sem minha cervejinha 9 meses. Não é nem por isso, minha querida. É só essa expectativa dessa dor toda de Imagine. parto normal, de cesárea, de hack, de não sei o que. Pelo amor de Deus. Rapaz, o pôr do sol tá lindo, viu? Aqui tá chuva pura. Aqui a chuva parou. Tá na paralela? Tá na Tô paralela na você? paralela, tô. Eu tô próximo, mas aqui a chuva parou e tá um pôr do sol Aqui tá lindão. tudo escuro, ó. Tá pra ir Salvador é uma onda. Não é? Um abraço aqui para o Nailson Mota e para Enfasbilha Costa, que também esteve aqui na nossa live. Mai Camilo também está aqui com a gente e Castro Regi. Qual seria o checklist do pré-natal, né? Como saber que o pré-natal está completo? Olha, a gente tem o pré-natal hoje do Ministério da Saúde, que é um pré-natal que eu digo que é um pré-natal básico, né? Que é o que se faz no SUS, a maioria das vezes, que é um pré-natal que consegue sim prevenir a maior parte das afecções, dos problemas que podem ocorrer ali no momento periparto, né? Antes e logo após o parto. Então, se o pré-natal do SUS, do Ministério da Saúde, é feito de forma adequada, sim, a gente consegue ter bons desfechos. Mas, infelizmente, a maioria das vezes não é, né? Então, as consultas, pelo menos as consultas, que é onde a gente vai averiguar a, a pressão, né? A pressão arterial da paciente, o peso, o fundo uterino medido, a ausculta do bebê, avaliar os exames básicos. Essa consulta ela precisa ser mensal até as 30 semanas,
quinzenal de 30 a 37 semanas e semanal até o parto a partir das 37 semanas. Então, eu trabalho em maternidade pública, vejo que é muito difícil a gente pegar um pré-natal com mais de 6 consultas, que é o recomendado, o mínimo recomendado. Né? Mínimo mais de Muito 6 difícil. consultas. Então, a maioria das pacientes recebe alta do pré-natal, o que é proibido pelo Ministério da Saúde, com 36 semanas. No momento em que ela deveria estar indo de forma mais frequente, ela recebe alta. E aí é mandada aí a emergência com 41 semanas se o bebê não tiver nascido. Então, isso também aumenta ali a lotação nas emergências das maternidades, porque as pacientes chegam completamente desinformadas, né, sem culpa nenhuma, e com os exames ainda a serem realizados, incompletos, né? E aí a gente tem os exames de sangue, que devem ser feitos pelo menos 3 vezes na gestação, no iniciais, né, para ver ali doenças basais, o que a paciente já tinha e precisam ser controladas. Os exames ali do meio da gestação, que a gente tem o mais importante deles de sangue, que é o TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose, aquele que toma um negócio bem doce para ver o açúcar 1 hora e 2 horas depois, que investiga a diabetes gestacional, né? E o último exame de sangue, ali no último trimestre, que a gente vai avaliar as sorologias no final da gravidez, já se preparando para o parto, né? E aí o pré-natal, a gente da rede particular, muitas vezes a gente consegue avaliar também as vitaminas, micronutrientes, para poder fazer uma suplementação mais individualizada. Então, a gente acaba já tendo estudos mais recentes que mostram a necessidade de algumas avaliações que ainda não foram atualizados no pré-natal básico da rede pública, mas que a gente consegue fazer no pré-natal particular, né? De ultrassom, a gente só precisa de poucas ultrassons, 4 está ótimo, que é a primeira ultrassom, né, da gestação, para datar a ultrassom, para datar a gestação, para saber se a gente está com a idade gestacional correta, que é ali até as 12 semanas. Depois a primeira morfológica, entre 11 e 14 semanas. Segunda morfológica, entre 20 e 24 semanas. E um quarto ultrassom no terceiro trimestre, para averiguar o peso do bebê ali em torno das 30 semanas. Esse é o básico e, assim, o que realmente tem evidência de mudança de desfecho. Mais do que isso é luxo. E aí a gente geralmente faz muito mais do que isso, né? Porque a gente fica com saudade, quer ver o bebê, quer fazer o 3D, quer fazer o Preocupado, 4D, ansiedade, verdade. preocupado, a gente tem a falsa impressão de que quanto mais ultrassom, mais seguro a gente está, porque pela nossa cabeça a gente está vendo, então tá tudo bem, Tá né? tudo bem. Mas já existem estudos que mostram que mais do que 4 ultrassons não melhora desfecho, não reduz mortalidade, né? Então, não tem nenhuma diferença para a gente poder identificar algo a mais ali. A gente acaba até sendo mais invasivo, mais intervencionista, porque muitas vezes a gente encontra algo que seria transitório e a gente toma como patologia e acaba intervindo de forma desnecessária. Então, esse é o básico, tá? E a maioria das pessoas faz menos do que 4 ultrassons. O SUS não cobre as ultrassons Ah, por morfológicas. causa do SUS, exatamente. Exatamente. Porque a maioria da população usa o SUS, né? Exatamente, Se a gente isso. for pensar assim. E aí tem o ecocardiograma fetal, que já faz parte do pré-natal básico, é uma ultrassom, é um ecocardiograma, na verdade, mas que avalia especificamente o coração, né? O ecocardiograma é só o coração e é feito por uma cardiologista pediátrica ali entre 24 e 28 semanas. Então, os exames básicos são esses, né? O ecocardiograma, os exames de sangue e os ultrassons que a gente faz, que são o checklist da gestação. Maravilha. Manda um abraço para Mara Santana, a Lívia Ribeiro Pério também chegou aqui. O aniversariante do dia, o Wellington Pessoa, nosso querido sargento, chegou aqui Inclusive, na hoje é nossa dia da live gestante, também. viu? Exatamente, eu ouvi também falar sobre isso. Eu disse: olha, que maravilha, Foi a tudo live foi programado, a gente já tudo sabia. programado. Exato, a gente já sabia. No dia da gestante, nós estamos aqui conversando sobre gestação. Ronaldo Pinto também chegou por aqui. Gleice Jane, minha digníssima esposa, gravidíssima, pela mãe, a gente fazia ultra por mês. A gente fez quantas até agora? A gente fez um bocado. É claro, assim, com patologias, a gente acaba, se é identificado patologia, eu sei que não foi o seu caso, né, Não. provavelmente, mas quando é identificado, a gente faz várias, né? Na última gestação, eu tive uma complicação, uma restrição de crescimento grave, e aí eu tive que fazer toda semana, eu fazia. Eu não estava
aguentando mais fazer ultrassom. Porque, enfim, a gente precisa despender um tempo, aguardar, né? Eu fiz com a minha queridíssima amiga Vanessa Camilo, na Clínica Alfa. E ela, que é no mesmo prédio do meu consultório, ela me ligava: Paty, é hoje, viu? É só Venha! descer ou Aí eu, subir e tá era tudo só certo. descer para fazer. Toda semana eu tinha que fazer ultrassom. Um abraço, Lorena Bacelar e Silvanda. Silvanda, nossa querida sargento aperfeiçoada. Eu acho que é ela sim, que formou ontem no CAIS, curso de aperfeiçoamento de sargento da Polícia Militar do Estado da Bahia. Seja bem-vinda para a nossa live. Vocês que estão chegando, que estão aqui ao vivo, clique no aviãozinho, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Querem perguntar? Clique aqui no balãozinho. Minha voz está meio esquisita, de vez em quando eu estou dando uma tossidazinha, porque eu estou saindo de uma gripe que não foi eu que peguei para passar para ela, ela que pegou. Eu vou até perguntar sobre isso no Que final. bom que tá Gripe todo mundo ficando no bom final da para poder Guilherme gestação. chegar, e todo É, mundo saudável. exatamente. Por que, que a gestação é contada por semanas, doutora? Bom, porque a cada semana existe uma mudança no bebê, né? Então, uma mudança grande de desenvolvimento. E a gente conta essas semanas, para a confusão de todos, a partir do dia em que o óvulo é selecionado dentro do ovário da mulher. E isso acontece no primeiro dia da menstruação. Então, a gestação começa a ser contada antes mesmo da mulher ter ovulado. Então, por isso é que na primeira semana, esse óvulo está sendo desenvolvido, recrutado dentro do ovário. Na segunda semana ainda ele está sendo desenvolvido e só no final da segunda semana para a terceira semana de gravidez é que a ovulação acontece. E é na terceira semana que a fecundação vai acontecer na trompa da paciente. E esse embrião vai se formar na trompa, vai se aumentando, se replicando aquelas células, até que ele cai no útero na quarta semana. Então, o beta-HCG só vai dar positivo na quarta semana de gestação, que é quando o embrião, que eu digo que é a semente, que gruda num solo fértil, que é o útero, vai começar a se desenvolver. E aí é que a gente começa a contar a gravidez. Então, o primeiro mês, ele começa a partir da quarta semana. Então, o primeiro mês vai de 4 a 8 semanas, né? O segundo Uhum. mês de 8 a 12 semanas e por aí vai. E a cada semana você tem uma mudança. Inclusive, hoje a gente tem vários aplicativos, né, que vão mostrando Uhum. a mudança de cada semana. Hoje o seu bebê tem tanto tamanho, acontece tal coisa. E Muito depois legal. que ele nasce, a gente passa a contar em mês, porque a cada mês é que esse marco acontece, né? Se você olhar um bebê de 3 meses para um bebê de 5 meses, são completamente diferentes. Então você vê que você precisa seguir esse marco para poder verificar se o desenvolvimento está normal. Então a gente passa a contar em meses por isso também. Entendi, maravilha. Um abraço, Márcia Almeida, que chegou aqui na live. Quais os sintomas não devem, em hipótese alguma, ser ignorados na gravidez? Bom, o principal deles é o sangramento, né? Então, qualquer sangramento via vaginal precisa ser investigado. Às vezes pode não ser nada, às vezes pode ser até uma questão da região da vulva, da vagina, uma coisa externa, não é nada lá dentro do útero, mas precisa ser avaliado, né? No terceiro trimestre, a gente espera que o bebê se mexa o tempo todo, né? Então, se o bebê não se mexe ali, depois da paciente comer, fica 1 hora com a mão na barriga, o bebê não se mexe, a gente também precisa de alguma avaliação. De novo, pode não ser nada, mas precisa de uma avaliação, né? Às vezes está com Uhum. o líquido mais reduzido, pode fazer o bebê não mexer, né? E também quando a bolsa rompe, né? Quando a bolsa rompe, você perde uma grande quantidade de água ali pela região genital. Não é algo que pode ser ignorado, o que acontece sem a gente perceber, né? O meu último parto, eu estava atendendo no consultório, Meu Deus. escutando o coração do bebê ali, da paciente, conversando com ela. Eu estava com 35 semanas. A paciente estava com 40 semanas, estava ali para parir naquela semana. Eu E a ainda ia doutora foi na fazer o frente. parto dela. E quando eu senti algo descendo pelas pernas, eu estava com a saia longa, né? Porque grávida gosta de usar vestido, saia longa, eu estava com a Uhum. saia longa. E eu senti aquilo escorrendo. Eu falei, meu Deus, eu estou perdendo xixi na frente da minha paciente. Eu pensando, né? Meu Deus, como é que eu vou disfarçar isso? Eu acho que eu vou entrar aqui no banheiro. Aí eu só senti descendo, descendo. Eu falei, vai sair o xixi todo. Aí quando eu olhei para o chão já estava todo molhado e E com não era rajadas de xixi. sangue, com um pouquinho de sangue, um pouquinho de. Aí eu falei, não foi meu xixi.
Foi a A bolsa. E assim, bolsa. não para de sair, não para de sair. Então, não é algo que você consegue ignorar. Tem pacientes que falam assim: ah, e se eu estiver na piscina e a bolsa romper? E se eu estiver no mar e a bolsa romper? Você vai sair da piscina e vai continuar descendo água. Não vai parar. Então, não tem como não saber, sabe? Então, são situações em que você precisa de uma avaliação, que pode não ser nada, mas que precisa de uma avaliação. É, rapaz, já tô imaginando, viu? E outra coisa, viu, só para deixar um piano nas costas de vocês. Ai, meu Meu pai. filho só Outro nasceu uma semana depois que isso aconteceu. que isso aconteceu. É, porque eu já disse a ela aqui, se acontecer, a gente vai correr para emergência. Ela não precisa. O O obstetra disse que obstetra. pode ficar até 12 horas e Isso, nada, vai exatamente. esperar lá. Meu marido chegou desesperado lá no consultório com a fralda que eu pedi para ele comprar. E aí eu falei, pronto, agora você me leva ali no salão que eu não vou internar com essa unha. Negativo, rapaz. E você acredita que eu fui no salão, ele Não com é a cara possível, desse doutor. tamanho do meu lado. Eu tenho foto, eu tenho provas. Eu não sei não, viu? Ó, a Lorena Bacelar mandou aqui, ó, super inteligente e explicativa a doutora Patrícia. Oh, Lore, um Maravilha. beijo, Lore. Direto da Fazendinha entrou aqui na nossa live, assistindo direto da Fazendinha. Aí Baixinha 181 também aqui na nossa live. Eu A não tô doutora já vendo tinha. nenhum comentário, nada. Não sei se tá Não dá pra. bloqueado. Não, Não tô vendo é. nada. Ninguém que tá entrando. Tá parado aqui no meu nome entrou. Ixi. É, não sei Mas o que tudo bem, não aconteceu, tem não. É. problema. Pode seguir. Aqui tá Dos males o aparecendo. menor. JC Com chegou aqui também. A doutora comentou uma coisa sobre diabetes gestacional, né? Queria que a doutora falasse um pouco mais o que é, como prevenir, né, e como tratar. Bom, diabetes gestacional é ocasionada pela placenta. Então, o que que acontece? O bebê, ele se forma anatomicamente. Então, o bebê está todo formado com 22, 24 semanas de gestação. Então, ele está todo pronto, a anatomia dele está toda pronta. Então, ele gasta toda a energia para fazer isso, até este momento, 22, 24 semanas. Tanto é que ele leva este tempo, 22 semanas, para crescer em torno de 500 gramas. E ele vai levar as 20 próximas semanas, né? Ali 19, 20 semanas, para crescer mais 2 quilos. 2,5 kg, 3 quilos, né? Então, é uma velocidade de crescimento muito maior na segunda metade da gestação. O fundo uterino, né? O útero cresce 1 cm por semana na segunda metade de gestação. E para isso, a placenta, que é esse órgão vivo que alimenta o bebê, precisa mobilizar nutrientes para esse bebê, passar o nutriente com a maior velocidade possível. E aí, ela vai fazer, uma das coisas é aumentar a resistência insulínica da mulher, então vai emitir uma molécula chamada lactogênio placentário, que essa molécula vai chegar lá no tecido da mulher, no músculo da mulher, no tecido dos órgãos da mulher e bloquear a entrada de açúcar, para que esse açúcar fique mais tempo circulando e consiga ir prioritariamente para o bebê. Então, é um tipo de mobilização do nutriente, certo? Só que em mulheres que essa resistência insulínica, ou seja, que a insulina já não consegue agir direito para a entrada do açúcar na célula, isso já existe previamente. Quando a placenta fizer isso, vai ficar um excesso de açúcar circulante. E isso pode, além de danificar os vasos da paciente, que são sensíveis a esse excesso de açúcar, também causar problemas para o bebê, né? Que problemas são esses? Então, o bebê vai ter um excesso de açúcar, ele vai tentar dar conta daquilo, mas ele vai se desequilibrar metabolicamente para isso. O pâncreas vai crescer, ele vai tentar liberar mais insulina, ele vai começar a fazer mais xixi, ele vai depositar esse açúcar em gordura para tentar se livrar dele. Então, ele vai vai se desregulando. Isso atrapalha o desenvolvimento dele. Então, ele deveria estar gastando energia para terminar de desenvolver a função desses órgãos que já estavam prontos anatomicamente, mas precisam desenvolver a função. Então, por exemplo, o pulmão. Ele está pronto. Se você olhar no ultrassom, está todo bonitinho. Mas as células que fazem a troca do oxigênio pelo gás carbônico começam a se formar na segunda metade da gestação. E aí elas já não conseguem se formar direito por conta desse excesso de açúcar, excesso de insulina que o corpo está tentando equilibrar. Os neurônios que começam a se multiplicar ali no terceiro trimestre podem também ter um desenvolvimento mais desacelerado. E isso atrapalhar o neurodesenvolvimento fetal pelo excesso de açúcar. Então, eu estou falando isso numa paciente que simplesmente
ignorou o resultado, né? Ah, não era bem assim, eu comi açúcar ali naquele momento, e aí ela segue seguindo, já segue comendo errado, segue sem fazer atividade física, e aí isso pode gerar essas consequências, chegando até a possibilidade de um óbito fetal. Então, o bebê pode vir a falecer por uma diabetes gestacional descompensada, né? Se não dentro do útero, fora do útero, logo após o nascimento. Então, aqueles bebês grandões, né, de 4,5 kg, 5 quilos, que de vez em quando a gente vê aí nas mídias, né, acontecendo, são bebês que geralmente receberam mais açúcar do que deveriam e nascem descompensados. São bebês que geralmente vão para a UTI e dão trabalho ali para realmente ser equilibrados. A solução seria o acompanhamento com o nutricionista, né, para administrar essa questão do açúcar. Exato. Acompanhamento com nutricionista, atividade física, porque massa Atividade magra física. consome mais açúcar, reduz a resistência insulínica, e o controle do HGT, que é furar o dedinho sempre antes e após as refeições para avaliar como é que está esse açúcar, né? Para ver se o que você está fazendo está realmente sendo eficaz. Se não for, se a atividade física e a dieta não for eficaz, a gente precisa usar insulina ou, em alguns casos, a metformina, que é uma medicação para tentar ajustar esse açúcar. Maravilha. Evandro Guilherme, seja bem-vindo, meu irmão. Gcom, dando parabéns aqui pela live. É, Nossa querida Cláudia Tavares, uma seguidora assídua aqui do Jornalizando, e o 77 Santi GT também chegando aqui. No curso de, né, para pais, mães e rede de apoio, nós aprendemos que não é mais recomendado a gestação até a 42ª semana. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Por quê? Assim, o Ministério da Saúde, ele fala até 41 semanas. Depois de 41 semanas, existe um aumento do risco de morte súbita, né? Se você for olhar o risco de forma objetiva, ele é baixo ainda. Então, ele sobe de 1 em 1.000, né? Na verdade, 1 em 3.000, entre 37 e 41 semanas, para 1 em 1.000, entre 41 e 42 semanas. Então, é um aumento considerável, é um aumento significativo, mas se você for olhar apenas o número, ele é um número baixo, 1 em 1.000, né? Então, existem outros riscos muito maiores do que esses em relação à gestação, que a gente fala que é um risco baixo. Então, esse também é um risco baixo. Só que, para que a gente possa ficar apenas com este risco, a gente precisa excluir todas as outras possibilidades de desfechos negativos. E aí a gente precisaria de maior frequência das consultas pré-natais. Então, nos Estados Unidos, se leva até 42 semanas e 6 dias. Na Europa, até 42 semanas, tranquilamente. Por quê? Porque lá você tem mais condição de fazer ultrassons nesse finalzinho para ver se o líquido está ok, de aumentar a frequência das consultas. Então, as consultas pré-natais passam a ser a cada 2 dias, né? Não semanalmente. E aqui a gente não tem condição de fazer isso. Então, a gente está regido por esse protocolo do Ministério da Saúde e por isso a gente indica a indução do parto com 41 semanas, né? Para não aumentar, para esse risco de 1 em 1.000 não ser maior do que isso, simplesmente porque a gente não está ali na maior vigilância. E a outra questão também é que um parto induzido com 41 semanas, ele tem mais chance de realmente evoluir para um parto normal do que um parto induzido com 42 semanas. O bebê, no percentil 50, ali na média de peso, vai ter mais de 4 quilos com 42 semanas. Então, a chance de pré-eclâmpsia também é maior, a chance de complicações são maiores. Então, por isso é que se busca reduzir esse tempo de gestação mesmo com a indução. Mandar um abraço para Ana, que chegou aqui na live, e também para Maria Hora Cosméticos, vulgo minha sogra. Também está chegando aqui na nossa live. Tem um termo aqui que eu não estou conseguindo me lembrar, perguntei aqui à minha digníssima. Golfball. A gente fez algumas ultrações Não é e confortável, identificaram o né? golfball e eles sempre disseram, não é nada, não é nada, mas sempre fica aquele negocinho. Então eu queria que a senhora falasse sobre o golfball, que não é é bola de golfe, né? É um achado do ecocardiograma fetal, né? Quem vê geralmente é o cardiologista pediátrico, né? E realmente é como se fosse uma protuberância ali no coração, mas que some. Então é um achado benigno, né? Que não vai. É como, por exemplo,
Ah, tem o mamilo invertido. Isso é um achado também, né? Não é o que é habitual, mas é um achado, é uma variação da normalidade. Então, não traz nenhuma repercussão fisiológica, não traz nenhum tipo de alteração no funcionamento do coração, mas é colocado ali só para que depois do parto, né, podem fazer também o ecocardiograma já no bebê, e aí você verifica se é só isso mesmo, e geralmente é porque já é algo bem conhecido. Então, é uma variação da normalidade. Maravilha. Um abraço, Gabriela Alcântara. Quais são os mitos? A doutora está observando que algumas das perguntas eu fiz baseado, claro, na sua rede social, que é riquíssima, né? Então já deixo aqui a indicação, né? Diga aí, doutora, como é? Arroba Patrícia Patrícia Schmitz, Obstetra. Patrícia obstetra. Obstetra. É, Patrícia Obstetra. é. Patrícia ponto obstetra, é isso? Patrícia.obstetra, é isso. Pronto, acesse lá, tem muita informação interessante. E tem lá também quais são os mitos sobre o parto que já o que já se ouviu, né? E o que é preciso esquecer. Pronto. Eu não vou me lembrar exatamente o que foi que eu coloquei lá de mitos, mas eu vou lembrar aqui dos mitos que são os mais comuns, certo? Então, as pessoas falam, né? Ah, o parto tem a dor que é igual a quebrar 20 ossos ao mesmo tempo, né? Isso não é verdade, tá? É uma dor suportável. Ninguém nunca morreu de dor de parto. E é Graças importante a a gente Deus. ficar com isso na cabeça de que é tolerável, certo? É claro que pode chegar num limite. Eu digo que a dor do parto ela envolve muita coisa emocionalmente, inclusive, do que eu já vivi, do que eu vejo, né? Do que eu vejo nas pacientes. Então é importante trabalhar isso antes também, né? Para que a gente possa se liberar para essa vivência. E existem diversas formas de alívio dessa dor. A maior delas é o apoio. Então, se você tem um apoio ali do parceiro ou de quem vai estar com você na hora do parto, se você tem um apoio da equipe, você se sente mais confiante e você consegue tolerar mais do que quando está todo mundo desesperado na sua frente, né? E aí você acaba se desesperando mais também, né? O medo ele acaba intensificando aquilo que você está sentindo. E também tem a questão de você poder usar a bola de pilates, tem a questão de você poder usar a banheira, o O chuveiro cavalo. quente, o cavalinho, a banqueta. Então, tudo isso hoje ajuda a lidar com esse processo e a analgesia de parto também, né? Que é possível e segura. A questão também de que o parto vai deixar a região íntima larga e você vai precisar de uma cirurgia. Isso não é verdade, né? A nossa região íntima é Independente do feita tamanho do menino. independente do tamanho do menino. É feita de uma musculatura que é elástica, né? Então, às vezes, algumas práticas que eram realizadas antigamente em relação ao parto, por exemplo, todo o primeiro filho, antigamente, nascia de fórceps, né? Todos, independente de precisar ou não tinha negócio de precisar, nascia de fórceps. Então, era como se o médico tentasse aliviar a dor da paciente. Mas, na verdade, ele estava querendo aliviar o tempo dele ali. Dele. Então, puxava logo a criança, porque não tinha tempo para ficar ali esperando essa criança sair. E aí se usava essa coisa de que, ah, não, é para aliviar a dor, é para aliviar o seu sofrimento, e não era assim. Então, o fórceps realmente é um material de ferro, hoje ainda é usado, mas em situações extremas em que você realmente precisa acelerar o parto, porque o bebê já está ali com a cabecinha e pode demonstrar algum sinal de sofrimento fetal, mas é raro hoje utilizar. Pode ser utilizado, mas não é uma coisa comum. E é claro que nessa situação é melhor que se use, né? Mas como todo parto usava, realmente acabava podendo ocasionar mais lesão na vulva da paciente, né? E a questão também das gestações, a paciente não fazer fisioterapia pélvica, não tinha consciência do períneo, a própria gestação aumenta a pressão ali embaixo. Então, aumentava o risco da paciente ter incontinência urinária ou a sensação da região íntima mais flácida pela gestação e não só pela via de parto, entende? Então, hoje se fala muito da fisiopélvica, que é o tipo de musculação para a região íntima, mas é também para qualquer via de parto que a mulher queira, porque vai evitar lesões no futuro por conta da própria gestação. Então, isso é um mito, né? Que realmente precisa ser esquecido de que é o parto que provoca isso. Mas o que? Eu não estou lembrando aqui esse outro mito. Deixa eu mandar um O que abraço aqui mais para que Marina D.91, que chegou aqui na nossa live. Seja bem-vinda.
que o bebê fica preso também o bebê vai ficar preso ali e não vai sair. É um mito também. As pacientes acham que uma vez que elas escolhem pelo parto normal, elas não vão poder mais escolher a cesárea, né, no meio do processo, porque o bebê pode ficar preso. Isso também não é verdade, né? A cesárea pode ser feita mesmo quando está com 10 centímetros, mesmo quando o bebê está lá embaixo, a cesárea pode ter que ser indicada, né? Tem um negócio que tem lá na página da doutora que é se você fez Ah, sim. cesárea, logo em seguida você Não, não pode fazer parto normal. isso também é um mito. É um Eu sou mito. uma prova viva disso, né? Tive a primeira Exato. cesárea, o meu segundo foi normal e o terceiro também. Então, é um mito. Pode Quais sim. são as principais vacinas que a gestante, né, devem tomar e que período elas devem ser tomadas? Pronto. As principais, né? A gente tem a DTPA, que na verdade é a vacina do tétano, mais conhecida, mas a gente não toma por conta do tétano, a gente toma por conta do componente P, né? Que é o pertussis, mais conhecido como coqueluche. A gente toma a partir, o Ministério da Saúde fala a partir de 20 semanas, para que a gente possa passar os anticorpos para o bebê, né? E assim a gente consiga beneficiá-lo até os 2 primeiros meses de vida, que é quando o bebê vai poder tomar a vacina, né? Então, a coqueluche é importante. Hoje a gente tem a vacina do vírus sincicial respiratório, que é a Brisvo, que é uma vacina nova, né, que começou a ser dada esse ano. E essa vacina também tem esse mesmo intenção, né, de beneficiar o bebê, só que aí até os 6 primeiros meses de vida. Então a gente toma a vacina justamente para passar esses anticorpos para a criança. Já a vacina da hepatite B e da gripe não são vacinas para o bebê especificamente, são vacinas para a mulher. Então a gente aproveita a oportunidade dessa mulher na rede de saúde para atualizar o calendário vacinal do adulto. Então, se a mulher já tiver tomado a vacina aquele ano, ela não precisa tomar essa vacina novamente, assim como a vacina do Covid, por exemplo. Agora, a da Abrisvo e a DTPA, ela deve ser tomada em toda a gestação. Qual o cuidado que deve ser feito na montagem da rede de apoio? Pronto. O cuidado é a gente poder estabelecer os nossos limites e os nossos desejos. A gente precisa falar muito abertamente, muito sinceramente do que a gente precisa da rede de apoio, né? E de uma forma tranquila também, né? Porque a mulher, às vezes, principalmente no primeiro filho, né? A gente ouve muita coisa, a gente ouve muita regra, e parece que se não for daquele jeito, não vai dar certo, né? O bebê não vai sobreviver se a gente não fizer dessa forma, né? E aquela frase também que se usa, eu não quero criar um bebê sobrevivente, eu quero fazer o melhor. É claro, e toda rede de apoio também quer fazer o melhor. Mas é importante entender que as pessoas querem ajudar, mas elas precisam também entender o que você quer. Porque se você fica achando que é lógico, é lógico que não é para fazer assim com o bebê. Aí as pessoas vão acabar fazendo e depois você fica sem jeito de dizer que não. Então é importante sentar e conversar. Olha, é a minha primeira vez, eu quero tentar fazer da melhor forma. Eu quero tentar fazer assim porque foi como eu escutei, né? O profissional que eu escolhi para cuidar do meu filho me ensinou dessa forma, então eu quero assim, né? Então, se eu não puder, eu vou te pedir ajuda. Se eu não conseguir fazer dessa forma, eu peço ajuda. Então, estabelecer isso de uma forma muito tranquila, muito leve, sem afastar a rede de apoio também, né? E buscando que a rede de apoio entenda esses limites. A galerinha chegou aqui agora. Já são 17 horas e 58 minutos, né? Vamos tentar correr aqui até para não ficar muito Pronto. extensa aqui a nossa live. Quais seriam as perguntas essenciais, doutora, que as grávidas devem fazer ao obstetra na reta final? Então, eu gosto muito de desenhar o que eu chamo de plano de parto, né? O plano de parto é como se fosse um roteiro que a gente faz para o dia do parto. Então, às vezes, a gente faz isso para coisa muito menos significativa. Por exemplo, uma viagem. Você quer viajar para Paris. E aí você vai lá na internet e bota roteiro de 5 dias em Paris. E aí você vai olhar aquele roteiro, você pode simplesmente pegar, imprimir e usar ele no dia da viagem, ou você pode ler e estudar sobre cada lugar e entender sobre cada lugar se aquilo ali faz sentido para você ou não. Então, se você entra na internet hoje e bota plano de parto, você vai ver vários roteiros. E você pode pegar aquele plano de parto e ler, né? E ver o que faz sentido para você poder entender o que acontece na sala de parto.
Então, eu pego esse plano de parto e leio junto com a paciente. Inclusive, eu tenho uma live no YouTube, no meu canal, que eu explico sobre esse plano de parto. Eu leio junto, né, com as pessoas que assistem ali. E a ideia é que você entenda o que vai acontecer no dia do seu parto. Então, doutora, quando é que eu tenho que ir para a maternidade? Qual é o momento que eu vou? E quando eu chego na maternidade, a senhora vai estar lá? Se não tiver, quem é que vai estar? Onde é que eu vou? Né? Eu preciso dar entrada antes? Se eu der entrada antes, para onde é que eu ligo? Como é que eu mando? Pronto, deu a entrada. Cheguei no dia, fui, cheguei, entrei. A gente já vai direto para a sala de parto ou eu preciso ir para o quarto antes? E se eu for para o quarto, a que horas eu vou para a sala de parto? Eu vou contraindo muito? Eu não quero ficar assim, andar no corredor já no expulsivo. Eu quero um pouquinho antes, com mais calma. Fui para a sala de parto. Eu vou ter direito a ficar ali na bola? Vai ter banheira? Como é que vai ser essas formas de alívio da dor? Que horas eu posso pedir analgesia? Né? Quando meu bebê nascer, quem vai estar na sala de parto? O pediatra eu vou conhecer antes ou não? E esse pediatra, quais são os procedimentos que ele vai fazendo com o meu bebê quando meu bebê sair de mim? O meu bebê pode ficar no meu colo? Ele pode ser examinado no meu colo? Quando você vai ver o plano de parto, tem escrito lá, hora dourada. O que é essa hora dourada? Né? Por que ela é importante? Até para que você possa perguntar lá no plano de parto, no dia do seu parto, né, para o pediatra, se você pode fazer essa hora dourada. Então, quanto mais por dentro, menos vulnerável você vai estar. Entende? Até para que não entre num protocolo hospitalar, para que as coisas não sejam feitas de forma automática. Eu digo que vai ser mais um nascimento para a maioria das pessoas ali, mas é o único nascimento do filho de vocês. Então é muito importante que vocês entendam o processo e peçam para que esse processo seja lento e respeitoso, porque é muito importante para aquele bebê. Sabe? Por exemplo, a hora dourada, que é esse momento em que o bebê fica 1 hora no colo da mãe logo no pós-parto, é importante para a estabilização da temperatura, da respiração do bebê, para o vínculo da mãe com o bebê, para a descida do leite da mãe. Então, não é um luxo, não é não é algo que a gente está assim agarinhando porque é moda. Não, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e vai estar lá no plano de parto, para você poder dar uma olhada. Depois, a placenta sai que horas? Como é que ela sai? Né? Que horas que eu vou para o quarto? O bebê pode ir comigo? Em que situações não vai? Perfeito. Então, tudo isso. Um abraço, Zé Carlos e Fernandes. Primeiros dias pós-parto. O que esperar? Como as mães precisam se cuidar? Como os pais precisam cuidar das mães? E como os pais precisam se cuidar? Então, a mãe, né, vai ser o foco principal, né? A gente, nesse momento, por conta dessa questão, né, dessa situação que a gente vai ter enfim, do pós-parto imediato, de dor, de vínculo ali da mãe com o bebê, da coisa da amamentação. Então, como é que o pai pode ajudar? Com presença, né? Estando ali do lado, oferecendo sempre algo de comer, oferecendo sempre água, né? Então, Oferecendo algo de às vezes. comer, aí a senhora fica dando uma brecha. Pois pode comer o que quiser no pós-parto. O que tentou não comer na gestação, pode comer no pós-parto. Olha aí. E aí, às vezes o marido, mas eu tô aqui do lado, mas tá no celular, sabe? Então, estar ali mesmo, conversar, ouvir, acolher, né? Enfim, ficar com o bebê para ela tomar um banho mais longo, sair de perto, porque às vezes eu fico, mas fica do lado da mãe ali com o bebê no colo, né? E aí a mãe não consegue fazer as coisas. Então, é muito importante permitir esse tempo para que ela possa ter os cuidados básicos, para ter a cabeça tranquila. Entender que muitas vezes a gente fica eu digo que é uma montanha-russa Montanha russa. emocional, né? Então, acontece às vezes a gente se sentir insuficiente para tudo. Eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa esposa, eu não sou uma boa mulher, eu não sou. Então, isso às vezes passa na cabeça de que você não está dando conta de fazer aqui, de ser o melhor. Mas lembrar ela que ela é a melhor mãe que aquele bebê poderia ter, né? Ela está dando o melhor dela, né? Eu sempre digo que lembrar que a gente faz para Deus de alguma forma, sabe? Porque se foi Ele que nos deu aquela vida, Ele está olhando por nós também e entendendo que essa doação é para Ele, né? Então, quando a gente acorda, às vezes dá desespero porque não consegue dormir à noite,
mas é realmente algo divino e a gente se fortalece. Parece o sol, parece que a gente dá uma reviravolta quando toma um banho mais demorado e a gente fala, nossa, tô Uhum, pronta para outra. Então, é verdade. algo realmente divino. Um abraço, Major Alessandro, Bia Forgia e também entrou aqui na nossa live Dani Monteiro. Fale um pouquinho da o que a grávida precisa saber sobre pré-eclâmpsia, né? Quais os sinais que todas as mulheres deviam conhecer. Olha, eu não costumo ficar falando assim para toda grávida saber, porque eu acho Sim, que é informação demais. é, E eu acho que muita informação pode deixar as pessoas meio assustadas, né? sim. A pré-eclâmpsia, ela só vai existir se a pressão estiver alta, tá? Então, às vezes, a pessoa fica achando, ah, é porque eu tô inchada, já tô com pré-eclâmpsia. Ah, me deu dor de cabeça, já tô com pré-eclâmpsia. Primeiro, a pressão vai estar alta, tá? E aí, a partir disso, essa pressão vai lesionar alguns órgãos mais sensíveis da mulher, né? Então, vai lesionar, por exemplo, o rim. E aí, esse rim vai começar a deixar de filtrar adequadamente esse sangue. Então, o rim é uma peneira. Eu costumo dizer que essa peneira acaba sendo lesionada, esses buracos da peneira abrem. E aí a gente começa a deixar sair na urina coisas que deveria reter. Como o buraco está lá aberto porque a pressão alta passou ali, então a proteína sai na urina e aí deixa de reter esse sangue. Mas esse inchaço não é só na perna, esse inchaço vai acontecer no corpo inteiro, inclusive no rosto, né? Na orelha, na mão. Então, por quê? Porque é uma falta de proteína mesmo no corpo inteiro. Às vezes também dor de cabeça que não passa com o remédio. E aí, quando a gente vai ver a pressão tá alta, é uma lesão, é edema cerebral que pode ocasionar isso. Aí tem alteração visual, ver aquelas estrelinhas no olhar. Então, tudo isso são sinais de que aquela pré-eclâmpsia está se agravando. Mas se essa mulher está indo na obstetra semanalmente, como deve ser no final da gestação, isso tudo é avaliado. Então, se a obstetra precisa que essa mulher fique averiguando mais vezes a pressão e avalie esses sinais, ela vai falar, né? Então, eu acho que esse excesso de informação pode amedrontar mais do que Uhum. auxiliar. Pronto. Qual seria, se dá muito conselho, né, para as grávidas. O que não dizer para uma grávida e qual é o conselho que ela precisa ter? Essa é difícil, hein? Mas muitas coisas não se devem dizer, né? Que por exemplo, você tá com cara de grávida. Eu acho que cara de grávida é terrível. É que é cara de cansada e tá inchado. Então o povo adora falar isso, né? Ah, sua barriga tá pequena, sua barriga tá grande. Essas coisas assim. Ah, você tem certeza que você quer parto normal? Ah, você tem certeza que você quer cesárea? Entendeu? Então, meio que tentando estar ali entrar na semana da pessoa, né? Nas escolhas, dizer como é que tem que fazer. Eu acho que o que tem que se dizer para a grávida é, olha, eu tô aqui, o que você precisar, né? Você quer que eu vá na sua casa lavar as louças? Vou Olha fazer uma aí, visitinha hoje de tarde e importante. aí ajudar a levar alguma coisa para realmente ajudar ali, ajudar na casa, principalmente, porque a grávida ela fica meio que ali uma mãezona, né, no início com o bebê, ela não quer entregar o bebê para ninguém, mas está com a casa arrumada, está com a cozinha arrumada, comida ali congelada, tudo isso pode ajudar bastante e realmente fazer ela se sentir melhor nesse momento, no pós-parto. Esse Jane postou aqui, diz a ele que quando começa as contrações não precisa sair correndo para a maternidade. Ela já Não falou. precisa, até porque é aos poucos. E ela disse também: minha penúltima ultrassom deu percentil 97. Penúltima. A última já deu 60. Pode ter sido um erro de cálculo da penúltima. Ficamos preocupados em relação ao tamanho. Sim, com certeza foi um erro. A Um depender do. abraço, Mariana 86, diga. Um erro não, né? Às vezes é uma variação de erro ali, porque essas ultrassons no final da gestação podem variar em 15% o tamanho, né? Para mais ou para menos. E por isso é importante que a gente faça sempre com o mesmo profissional na mesma máquina, porque isso interfere, tá? Então, eu não tenho como saber qual das duas errou. Qual das duas está mais divergente do que é o real, sabe? Mas percentil 97 realmente é um percentil muito elevado. É um bebê que está muito maior do que deveria, né? A gente diz que é um bebê gig e que precisa de maior vigilância.
mas e o percentil 60 não. Aí Então a foram gente vai. realmente, foi realmente em duas obstetras, né? Que a gente começou com uma, seguimos com uma segunda, e no final, na última, né? Quase última, a gente foi para a primeira. E aí a primeira disse, tá vendo aí? Por que que não continuou aqui? Pois é. A outra não presta, Então, para isso, minha gente. teve erro do percentil. Provavelmente. Aí como é que ela vai fazer? Vai medir o fundo uterino, né? Porque às vezes o fundo uterino não está compatível com isso, que é essa medição que a gente faz na hora da consulta pré-natal. E aí vai ver, em conjunto com a ultrassom, o que está mais correto. Mas a gente só vai saber mesmo quando nascer. Doutora Patrícia, a presença de pets nos primeiros dias do bebê recém-nascido traz algum tipo de preocupação? De jeito nenhum. Pelo, tal? Não. O que eu peço é para que eu oriento, geralmente dou dica, né? É essa primeira fraldinha que enrola um bebê, que seca um bebê na sala de parto, peça. E aí você leva para casa antes do bebê chegar. E aí deixa, se for cachorro, né, cheirar, enfim, reconhecer ali, para que quando o bebê chegue, possa reconhecer como alguém ali de casa, né? Mas geralmente quem orienta melhor isso são os pediatras. É importante, inclusive, fazer uma consulta pediátrica pré-natal. Importantíssimo. Eu acho que agrega bastante dessas informações, desde a sala de parto até o que é feito com o bebê enquanto ele está internado junto com vocês, de vacinas, etc. Até essa marcação da primeira consulta após a alta, né? Fica mais fácil, porque ela precisa ser ali na primeira semana. Então, facilita. O pediatra geralmente deixa ali horários extras perto da sua DPP e aí consegue encaixar mais rápido. A doutora falou sobre o checklist do pré-parto, né? Eu queria que falasse agora sobre o checklist pós-parto. Sim. Além do enxoval, né, que é o enxoval básico ali, é importante a gente ter comida congelada, né? Poder também as contas, né? Se a mulher, por exemplo, ela tem a obrigação em casa de pagar algumas contas, algumas coisas específicas que são dela, botar tudo débito em conta automático ou organizar de alguma forma alarmes para que lembre, né? Porque realmente o foco fica muito para o bebê e determinar pessoas para a limpeza da casa. A desordem estressa muito, né? Já viu a questão do Big Brother, né? Que o pessoal não bota armários nos quartos do Big Brother para que as coisas fiquem bagunçadas, as pessoas fiquem estressadas e possam brigar. Então, isso é real no puerpério, né? Quanto maior desordem, maior estresse. Então, é importante que essas coisas sejam organizadas, isso que pode fugir da nossa alçada ali na hora, isso ser organizado antes do parto para que tenha um puerpério mais leve. Um Então, acho abraço que esse é o aqui. principal Eu não checklist. certo, eu não sei se é José Ramos ou José Ramos, Jonathan Lima e nosso querido sargento aperfeiçoado Zenildo chegou aqui também e a Gés Andrade. Gravidez não é doença, mas Mas precisa de cuidados especiais, né? A gente precisa prevenir, a gente precisa de pré-natal, a gente precisa dos exames, a gente precisa levar a sério e se cuidar para que a gente possa manter assim, né, sem doença. Então, é um momento em que o nosso corpo é levado a alguns extremos, é exigido, e a gente precisa estar o mais saudável possível para conseguir se manter assim. Então, fora isso, a gente pode fazer atividades físicas normalmente, a gente pode continuar trabalhando normalmente e não vai ter grandes limitações. é, já se fala muito da dificuldade de recuperação no parto cesariano. Já houve uma melhora nisso? O que é que a senhora pensa sobre essa questão? Muitas mães optam, né, pela, entre aspas, né, pelo sofrimento do parto normal, porque é só aquele. Né? E o cesariano você passa por um momento mais tranquilo, entre aspas, mas que depois o pós-parto é mais complicado. Olha, Dantas, eu não gosto de falar que o parto normal, o pós é melhor. Se você for para a ciência, sim, o pós do parto normal, se você for comparar mulheres após 4 meses do parto normal e da cesárea, as mulheres do parto normal vão estar com menos dor após 4 meses dessa avaliação. Né? Então, isso cientificamente é real. Mas quando você traz a mulher para a escolha do parto normal apenas pelo pós, ela pode se frustrar e muito. Se ela tiver uma laceração, alguma questão ali
às vezes uma hemorroida que pode inflamar na hora do parto e depois doer. Então ela fica ali naquela tensão de que, nossa, eu escolhi isso para ter um pós melhor e de repente eu tô aqui frustrada, tendo que usar medicação, fazer laser e para me recuperar. Então, a principal fato que faz o parto normal ser uma melhor escolha na maioria das vezes do que a cesárea é a questão da saúde do bebê. Então, por incrível que pareça, o parto normal traz 8 vezes menos chance desse bebê ter que ir para UTI por taquipneia transitória, que é uma recuperação respiratória, que é mais difícil quando o bebê nasce por cesárea, né? Justamente por conta dessa desvinculação ali, né? O bebê geralmente é tirado numa sala mais fria, é colocado logo no berço, ele pode fazer o contato pele a pele, mas fica prejudicado pela posição da mulher, até essa questão do estímulo à amamentação. Então, tudo isso no parto normal acaba sendo mais viabilizado do que na cesárea, né? E para a mulher em específico, a questão principalmente da região cirúrgica, né? Então, você entende que o intestino ali na cesárea, ele entra em contato com o meio externo, com o ar, e isso pode fazer o intestino ficar mais dilatado, a mulher ter mais dificuldade do retorno do ritmo intestinal depois. E aí isso faz com que fique com mais gases, dores. Isso diminuiu ao longo do tempo, porque é uma cirurgia mais rápida hoje, por conta da técnica que foi aprimorada. Os tipos de fios também, que são melhores, com menos chance de reação alérgica, enfim, né? E os tipos de cicatrização, de fios usados na cicatrização da pele, né? A colocação ali de curativos mais tecnológicos, que diminuem o risco dessa mulher ter algum tipo de infecção. Mas ainda assim, isso pode acontecer, né? Então, desde alterações ali da ferida operatória, que realmente é o que vai trazer mais impacto nessa recuperação pós-parto, se a paciente tiver alguma infecção de ferida operatória, que muitas vezes independe dela estar fazendo tudo certo na limpeza ou não, às vezes é uma questão do organismo dela, né? Até questões mais graves do ritmo intestinal ficar parado, essa mulher evolui com íleo, né? Que é realmente uma necessidade de passar sonda para ela se alimentar com sonda, ficar um tempo em jejum total de alimento via oral, enfim, que aí pode se agravar, como trombose também, que são outras coisas mais graves que a cesárea aumenta o risco. Então, diante de tudo esse contexto, né, quando a gente fala em saúde pública no geral, a gente deve sim continuar estimulando que as mulheres busquem o parto normal. Mas essa não é a realidade, né? Ao longo do tempo, muitos colegas foram falando sobre a cesárea, que era mais seguro, e é muito fácil disso entrar na cabeça do consciente coletivo, porque você entende que todo aquele aparato ali tecnológico pode estar trazendo algo mais seguro para a mulher e para o bebê, né? Então, é mais rápido, você pode marcar, tem um monte de médico em volta de você, então isso traz mais segurança. Então, ao longo do tempo, essa foi a consciência que foi se criando e que hoje é a realidade. Então, mesmo no SUS hoje, você pode solicitar uma cesárea. E é o que é feito por muitas Certo. pessoas. Um abraço, Rafael Casais e Rodrigo Soares. São 18 horas e 17 minutos. Chegamos às nossas 4 últimas perguntas. Eu pulei várias aqui, mas tem 4 que eu gostaria de fazer. E uma, não, são 3 na verdade, mas uma surgiu agora, quando a doutora falou sobre o parto normal. Eu queria saber qual é a diferença entre parto normal e o parto humanizado. Pronto. O parto humanizado, ele é um parto em que há um respeito à autonomia da mulher, né, ao desejo da mulher bem informada, a evidência científica, então o profissional se comprometer a passar informações sinceras, pautadas na evidência mais atualizada, né, e o respeito à fisiologia do corpo da mulher. Então, as contrações iniciadas, a dilatação que vai progredindo com o tempo. Então, a humanização é pautada nesses 3 pilares, né? Que, na verdade, é algo que é meio um consenso entre obstetras. Isso não tem escrito em nenhum lugar. Então, se você for olhar, não tem um dicionário que fala que parto humanizado é isso. Né? Essa tríade vem de um consenso coletivo, tá? E pode ser que você encontre até outra definição em algum lugar. O parto normal é absolutamente o bebê que nasce por via vaginal. Tá? Não necessariamente na posição mais recomendada, da forma melhor, com a realização de procedimentos mais atualizados. Então, por exemplo, uma paciente pode ter um parto via vaginal, um parto normal hoje ainda, na posição de litotomia, que é aquela posição deitada com as pernas amarradas,
como se fosse para fazer um exame ginecológico, que não é o que é mais recomendado. É uma posição antifisiológica para o nascimento. Afinal, ninguém consegue fazer força, né, deitada, né? Fazer O Então, ideal o é que em acontece? pé, Muitas agachado. vezes vem um profissional e pula aqui na barriga da mulher, empurra, faz a manobra de cristelé, né? Vou te dar uma ajudazinha, vou dar um empurrãozinho aqui para te dar uma ajudazinha. E isso pode prejudicar. Então, esse profissional está dizendo que está ajudando, mas está se utilizando de manobras que não são mais recomendadas pela ciência. Então, isso não é humanizado. Entende? Não é Entendi. simplesmente chamar a mulher pelo nome. Porque o povo ainda fala isso. Ah, mas eu tô chamando ela de mãezinha, então é É mole, humanizado. é É isso que a mole, gente meu vê. pai. Thay, seja bem-vinda. Lide também, Thay Souza. Lide, né? E tem um aqui não. A doutora participou de uma conferência chamada Pelvicon, né? Eu vi lá que a senhora falou que é pouco discutido o assunto aqui. Do que foi tratado essa conferência? O parto pélvico, né? Bebês que nascem sentados, né? Que não estão Hum, encaixados, como as pessoas falam, né? Desde o ano 2000 para cá, né? Alguns estudos foram feitos, um canadense muito famoso que meio que não recomendava mais o parto pélvico. E aí, mundialmente, bebês pélvicos eram encaminhados para cesárea. Sendo que depois deste estudo, vários outros mostraram falhas na metodologia, do que foi descrito, do que foi publicado, mas mesmo assim não se retrocedeu nessa recomendação e hoje no Brasil, infelizmente, é rara a assistência do parto com o bebê sentado. Enfim, porque os obstetras simplesmente não treinam como fazer as manobras, né? Como dar assistência a esse bebê, a essa mãe. Então, se criou também num consciente coletivo de que o bebê está sentado, tem que ser cesárea. E essa não é a realidade que deveria ser, pelo menos, né? Então, eu tenho me especializado, estudado, feito cursos para tentar retomar essa assistência em mulheres que desejam, né, ter um parto normal com o bebê sentado. E também já faço hoje o que eu chamo de versão cefálica, né? Fiz, inclusive, a minha segunda filha ficou sentada até o final e a gente fez essa manobra que é virar o bebê, né, a partir de uma manobra externa da barriga, anteriormente ao parto. Geralmente com 36 semanas, a gente pega ali, sente o bebê e faz essa versão externa para que o bebê fique com a cabeça para baixo, porque aí sim a gente tem profissionais que atendem esse tipo de parto cefálico normal. maravilha. Um abraço, minha querida Major Vanessa Matos. E para o nobríssimo soldado Miranda. Não importa quantos partos a doutora assiste, sempre se emociona. Sim. Eu sempre digo que algo que às vezes as pessoas me perguntam, né? Por que você escolheu a obstetrícia? Aquela primeira pergunta que você me fez hoje. Mas eu digo que foi aquilo, mas o que me faz continuar na obstetrícia é realmente sentir a presença de Deus em cada nascimento, sabe? Independente de como seja, eu vejo ali, né, o milagre da vida acontecendo sobre assim nas minhas mãos, né, na minha frente. Então, me sinto utilizada como instrumento mesmo nesse processo e não tem como não se emocionar, né? É algo muito incrível. Você ver aquele bebezinho e você saber que ele poderia ainda estar dentro daquela barriga, sendo nutrido, recebendo tudo o que é preciso para ele estar bem. Então, é realmente muito milagroso. Eu me emociono às vezes explicando como é que acontece o parto no consultório, assistindo, então, é algo sobrenatural. Maravilha. E a nossa última pergunta de hoje, não é nenhuma pergunta, né? Eu queria que a doutora falasse sobre frases que toda grávida precisa ouvir sem filtro e sem carinho. Ai, Jesus. Faça atividade física na gestação inteira, senão vai sofrer as consequências, né, de dores. Melhore a alimentação. Grávida não come por dois, grávida come duas vezes melhor. Eu acho que essas são as que eu falo mais sem dó, assim, sabe? É, esteja ativa, né? Fale o que precisa ser dito, mas com calma, né? Nós precisamos desenvolver a virtude da paciência e é uma grande oportunidade para isso. Então, na gestação, a gente tem. Eu digo que as emoções ficam mais afloradas, justamente para que a gente possa resolver algumas coisas antes da Uhum. chegada do bebê. Às vezes nós somos mais contidas, engolimos mais sapo, né? Gostamos de engolir, deixar as coisas mais como devem e colocar sempre os problemas embaixo do tapete. E na gestação a gente fica mais faladeira, a gente fica com as coisas mais na ponta da língua, né?
E a gente precisa desenvolver a virtude da paciência aí, né? Que não pode simplesmente ser assim, sair falando o que quer, né? A gente pode utilizar isso para resolver o que precisa ser resolvido, mas de uma forma mais amena. Então, também essa questão é importante. Maravilha, 18 horas e 24 minutos, estamos encerrando aqui o nosso bate-papo na rede, edição de número 64, em nosso quinto ano de existência, né? Desde a pandemia, nós criamos essa ferramenta aqui para compartilhar informações e histórias que possam contribuir com algumas pessoas, né? Tanto dos que podem assistir ao vivo, como aqueles que podem assistir depois gravado aqui na nossa página e na página, né, do nosso convidado, que muitas vezes fica também gravada lá. Então, doutora, eu gostaria de agradecer muito ter aceito o nosso convite, né? Eu Foi uma também. live maravilhosa, Que né? bom. Já aqui visualizando milhares de cortes para a gente informar aqui ao povo sobre as informações que foram transmitidas, né? Acredito que a gravidinha também ali foi muito bem recepcionada de informações de qualidade, né? Não, apesar de que ela estava sendo bem acompanhada pela Sim, obstetra, mas sim, sem informação nunca é demais. Então, claro. obrigado para vocês que estiveram com a gente ao vivo, né? Um grande abraço para quem estará assistindo a live gravada. E doutora, Deus continue abençoando a sua vida, de Amém. seus 3 filhos, de seu Amém. esposo, e que tudo continue seguindo muito bem na sua trajetória, viu? Parabéns. E conte com jornalizando sempre, viu? Qualquer Pronto, informação, obrigada. quer divulgar alguma situação, a senhora é Pronto. palestrante, né? Isso. Palestras, conferências, alguma dica importante, mande pra gente que a gente publica aqui no nosso Jornalizando. Muito obrigada, Dantas. Uma chegada linda e iluminada aí para Guilherme. Deus abençoe vocês também e essa grande transformação que vocês vão passar, que seja para melhor e que a vida de vocês prospere e seja de muita saúde e alegria. A nossa querida Mari Oliveira está completando aqui, ó. Amei muito, parabéns pelo conteúdo, Dantas, e parabéns para a doutora. Gleice Jane, Obrigada. excelente live. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Fica com Deus. E Obrigada. tchau, Boa tchau, minha noite. querida. Boa Tchauzinho. noite, gente. Tchau, tchau.